Produção Podcast Clio. Durante nossas primeiras noites como refugiados na Malásia, dormíamos diretamente sobre a terra vermelha, sem piso. A Cruz Vermelha havia construído campos de refugiados nos países vizinhos ao Vietnã para acolher os Boat People, aqueles que sobreviveram à viagem no mar. Os outros, que naufragaram durante a travessia, não tinham nome. Morreram anônimos. Fizemos parte do grupo dos que tiveram a sorte de se deixar tombar em terra firme. Então, sentíamos abençoados por estar entre os 2.000 refugiados daquele campo que só deveria abrigar 200. Eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, a nossa vida de leitura. Hoje nós vamos falar sobre Ho, uma obra da vietnamita Kim Thuy, que está publicada pela editora Ainé, uma editora que eu desconhecia completamente, talvez você também, mas que graças a uma livraria que eu sigo, consegui me interessar e descobrir algumas publicações diferentes, fora desse eixo mais ocidental, que é algo bem raro, portanto, me chamou a atenção. Então, é uma das obras de uma coleção que essa editora tem, que se chama Das Andere, que é a tradução assim, livre, é uma coleção que se chama Os Outros, justamente por trazer aí uma lista de 36 obras, mais ou menos, de diversos autores e autoras, que você pode facilmente buscar no próprio site da editora e ver como é que eles organizam, quem são as autorias dessa coleção deles. Também, outra coisa interessante é que essa editora, ela nasce no Brasil e ela tem a sede ali em Belo Horizonte, sendo que também ela tem vamos dizer assim, uma outra base, que seria na Itália, dado que um dos fundadores depois se une a alguns italianos, pois mora lá na Itália, enfim, e tem essa base também lá na Itália, né? Começa com uma revista ali em 2013 e tal. Fui pesquisar um pouco até pra gente conhecer, porque realmente é uma editora bastante desconhecida, assim, né, no geral. Tá sempre em pequenos círculos, mas tem essa característica de trazer autorias bem diferentes. Tem até outro livro que eu ganhei dessa mesma editora, eu também escolhi, para eu tá lendo, e é de um autor africano. Bom, então comecei pela vietnamita, dado que efetivamente são possibilidades muito raras, né, de a gente ter autores e autoras orientais, né, asiáticos, traduzidos para o português. E aí essa tradução, inclusive, é de Letícia May, dando o crédito também a ela. Essa obra da Kim, ela foi premiada em 2010.
e é um prêmio que também está um pouco fora do nosso eixo de conhecimento, mas é o Grand Prix RTL Lire ou Lyre, não sei, de 2010, tá? Ela ganha um prêmio por conta dessa obra aqui. Então, ela já existe, né, há mais de 10 anos, a obra, mas foi traduzida aqui para nós em 2022. Então, uma obra novíssima, assim, traduzida e editada para nós nesse ano de 2022. Outra característica importante dessa obra, além da gente ter, né, a sorte de ler alguns autores fora desse eixo ocidental e ainda mais asiático, é que uma das coisas que eu gostei muito da editora são os projetos gráficos deles. É muito bom. Quem puder dar uma olhada, eu vou deixar na descrição também o arroba, enfim, tanto do site como do Instagram. Eles têm um trabalho bastante diferenciado nas construções das capas. A qualidade do livro inteiro é muito boa. A impressão, as folhas, são folhas amareladas. A qualidade do papel é muito boa também. Enfim, as escolhas todas que eles fizeram foi muito interessante. Vem com um marca-texto que também está fora do padrão dos tamanhos. É bem legal, assim. Achei bem interessante. Toda a confecção deles me chamou bastante atenção. A obra tem é curta, ela tem aí umas 150 páginas no máximo, 150 páginas, e logo no início explica que Ru significa um pequeno riacho e, em sentido figurado, um fluxo de lágrimas, de sangue, de dinheiro. E em vietnamita, Ru significa canção de ninar, embalar. Muito importante os significados que são trazidos aqui logo antes de começar a escrita da Kim. Inclusive, ela tem rede social, se você quiser segui-la. Ela mora em Quebec, ela tá no Canadá, então ela deixa o Vietnã pequena, com 10 anos de idade, e vai para na Malásia, e dali ela vai para o Canadá. Uma longa jornada, inclusive. Tanto é que o trecho que eu trouxe no início, ele se referencia também a essa lógica. Mais sobre o contexto desse livro. Ela é uma refugiada dentro da lógica da guerra do Vietnã, a guerra que está ali acontecendo nos anos 60, então ela tem 10 anos, portanto, nesse período, nascida nos anos 50, e está ali naquele movimento da luta para a libertação do Vietnã, do que seria aí as várias tentativas de dominação. A gente tem aí a dominação francesa nos anos 40, enfim. Então, o movimento da Guerra do Vietnã, que a gente tem muito contado de forma bastante dramática pelos norte-americanos, graças à derrota sofrida, mas é interessante essa obra porque você começa a ver também uma visão vietnamita do processo de alguém que estava nesse movimento, que estava nesse momento histórico da Guerra do Vietnã, e de todas as agruras, obviamente, que a sociedade civil sofreu por conta desse período de libertação, e nesse caso contra os Estados Unidos, especificamente. Hoje o Vietnã, na verdade, o nome oficial ele é meio escondido, mas o Vietnã é uma república socialista, chama-se República Socialista do Vietnã. Você pode dar uma olhada depois no mapa, ver ele é uma grande faixa ali na Ásia, faz fronteira com países importantíssimos, então está justamente cercado também pelo oceano, então isso tudo faz com que o Vietnã seja muito estratégico e de interesse, obviamente, de tentativas de controle, de domínio e etc. A França foi o principal ponto ali de contato, de influência, de submissão e etc.
que é importante é que a gente tem uma narrativa aqui super diferente. Assim, você não vai ter capítulos, você não vai ter, por exemplo, folhas inteiras escritas com memórias, nem nada, nem algo próximo. Você vai ter uma narrativa bem diferente, que a caracteriza, inclusive, com essa unicidade, né? Ela é muito única, essa escrita da Kim Thuy, e você vai conseguir perceber que esses pequenos fragmentos que ela decide colocar, alguns de meia página, outros de uma página e um pouquinho, nunca mais do que uma página e meia, se você quiser entender mais ou menos como ela se organiza, e eles às vezes vão ter conexões diretas, né? Então ela pode começar a falar aqui sobre como a mãe dela lidava com ela quando ela era pequena, como no capítulo seguinte ela vai falar da mãe dela no presente, como ela enxerga hoje algumas ações da mãe. Logo em seguida ela já vai estar falando de alguma outra percepção sobre os tios, dessa forma que não se pretende tão cronológica, mas de pontuar uma trajetória humana que tem movimentos, né, de memória, obviamente, bastante caleidoscópio, como somos todas nós e todos nós. Você vai conseguir perceber vários aspectos de uma família vietnamita que decidiu que, enfim, teve como solução para sua vida fazer esse processo, né, de, no caso, fuga, e depois viver em outro país de maneira permanente. Ela vai mostrando como que foi o processo de adaptação, vai mostrando alguns detalhes de como foi sobreviver durante o período que estava no barco, e depois como é que foi esse processo para a Malásia, e depois chegando no Quebec, como foi esse acolhimento, né, social, político. Isso aparece, assim como mostra que para conseguir isso ela tinha que ser de uma família com algum recurso. Então nós estamos falando de uma mulher, hoje uma mulher que naquela época era uma família abastada, e que vai mostrando inclusive essas tensões quando o governo, né, o governo socialista tomou o poder, e aí ela mostra como isso foi virando para eles uma questão tensa, uma questão ruim, uma questão que ela, enfim, eles, né, a família não conseguiria lidar por conta de todas as formas de ligar, de associar, de resolver o novo governo, né, comunista ali. Vale dizer também que a gente vai ter uma leitura de uma pessoa que vai ter como solução, né, usar das suas condições sociomateriais para fugir de um momento que, obviamente, todos ali estavam numa situação limite de tensão e que sofriam de uma maneira avassaladora. Então, ela vai ter bem claro essas memórias, vai também trazer memórias de quem ficou no Vietnã, da sua família, como estiveram, como se desenvolveram, até os dias que ela escreve a obra. E também você vai poder reconhecer uma família extensa, as soluções dadas, e, sobretudo, ela está em um país capitalista. Ela escolheu, né? Ela não, né? No caso, os pais. E depois ela escolhe permanecer nessa família e nesse lugar, né? No caso, no Canadá. Então, você vai ter uma leitura com essa tendência. Você não vai ter uma leitura pró-Vietnã ter se libertado de toda a opressão ocidental. Você não vai ter uma leitura pró-comunista. Você vai ler percebendo que são famílias abastadas, né? Ela e conexões que ela tinha que conseguem fugir nesse processo de pós-guerra e tal para outros lugares. O Ocidente acolhe essas pessoas refugiadas e dão a ela uma estrutura mínima para que elas possam dali seguir. Achei um aprendizado importante. Eu nunca tinha ouvido ou lido alguém vietnamita escrever algo sobre esse período, então vale a experiência. Eu vou ler aqui
a descrição que eu achei bem interessante, que está no próprio site da editora AINE. Eles dizem aqui sobre o livro. Uma mulher viaja através do caos das memórias. A infância numa gaiola de ouro em Saigon, a chegada do comunismo no atemorizado sul do Vietnã, a fuga no ventre de um barco ao largo do Golfo da Tailândia, a reclusão em um campo de refugiados na Malásia, os primeiros arrepios no frio do Quebec. Relato entre a guerra e a paz. Fala da escassez e do excesso, do desvairo e da beleza. Desse rebuliço, incidentes tragicômicos e objetos ordinários emergem com tantas outras marcas de um percurso, evocando um bracelete de acrílico repleto de diamantes, tigelas azuis circundadas de prata, que reconstitui o Vietnã de ontem e de hoje com a maestria dos grandes escritores. Temos então mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @vanessaespinosa.ufrn e o Clio, @Clio História e Literatura. Links estão na descrição. Essa produção do podcast Clio existe porque nós temos financiamento coletivo. Se você gosta do conteúdo do nosso coletivo, então anota aí a novidade. Estamos no padrim.com.br/Clio Podcasts. Lá você vai encontrar recompensas bem legais e a sua contribuição pode começar até por apenas R$1. Corre lá e dá uma espiada. Caso você considere apoiar esse projeto, eventualmente também temos uma solução para você. É o pixdaclio@gmail.com. Tudo isso vai estar disponível na descrição para você. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!